Deixa eu te explicar uma coisa sobre o nosso Brasil atual que parece que as pessoas aí não estão querendo muito compreender, né? Passamos décadas convencidos que, por exemplo, o cassino era o grande pecado, que o jogo do bicho, crime, que o roleta, obra do diabo. O brasileiro de bem não se envolve com isso. E claro, a gente sabia que tinha jogo do bicho perto de toda padaria por aí, Brasil afora. Mas o jogo do bicho também financiava escola de samba, o bicheiro era o rei do morro e todo mundo ali jogava escondido se quisesse. Mas era a hipocrisia que a sociedade aceitava, como aceita o corno no bom humor. Mas aí veio a modernização de toda essa situação. Tudo se digitalizou, o cassino chegou na sua casa, prometendo democracia. Agora o vício chega pela notificação do celular e patrocinado por times de futebol e com suporte de emissoras inteiras de televisão que criticam no jornal, mas recebem dinheiro para o programa de auditório. Aí o presidente Lula disse que a culpa é de Jair Bolsonaro. Só que tem um detalhe ali que talvez nosso presidente esqueceu convenientemente de comentar, de mencionar. Que quem fez essa denúncia digna de herói pode ter sido ele, mas foi ele também que assinou a regulamentação das bets. Foi ele que sancionou a lei que regulamentou o funcionamento das apostas online no Brasil. Quando perguntado a ele por que ele não vetou, ele deu uma resposta memorável. Disse que não é dono do Brasil e que o veto era impossível porque o Congresso aprovou. Mas peraí, vamos recapitular algumas outras notícias aqui. Porque aqui tem um pequeno probleminha também que o nosso presidente não comentou. O veto é prerrogativa presidencial. Inclusive, ele usou outras vezes. Inclusive no marco temporal e na dosimetria das penas. Por exemplo, com o pipoqueiro que estava vendendo pipoca naquele, ou o morador de rua que estava dormindo naquele protesto, lá em frente ao Congresso Nacional, num certo janeiro. E na época que o Congresso votou em diminuir as penas dele, ele simplesmente falou que não era para diminuir. Na verdade, nem era nem para ser preso, mas ele falou que não queria nem que diminuísse a pena. Ou seja, vetou o que quis e não quis vetar a situação das bets. Agora, virou escândalo e virou campanha em ano eleitoral. Lula prometeu defender a proibição das bets durante a campanha eleitoral desse ano. É a famosa versão brasileira Herbert Richard do contrato da construtora, que recebe apartamento, mora nele por anos e na campanha seguinte promete que vai fiscalizar as construtoras. Gente, a cara de pau chegou com todas as formas. E, claro, o Lustramóvel estará patrocinando essa campanha com essa estratégia política infalível. Quando o presidente ensaia discurso moralista para outubro, o que acontece, na verdade, na prática, e quem tenta esconder por trás de uma farra acontecendo nos bastidores. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda colocou mais um novo sigilo. Exatamente. O que o Lula prometeu que nunca faria. E colocou agora sigilo de 100 anos em documentos de autorização das bets. Ou seja, os pareceres técnicos, os benefícios de bilhões aplicados em plataformas, entre outras coisas. 100 anos, você não ouviu errado. Basicamente, seus bisnetos talvez descubram o porquê ou quem autorizou o quê. Lula diz que tudo é culpa de Bolsonaro, mas olha que fofinho, ele tá colocando sigilo para proteger Jair Bolsonaro. Quando o Estadão usou a lei do acesso à informação para pedir os documentos da 1xBet, que é a empresa russa famosíssima, banida em diversos países e que opera legalmente no Brasil, a Fazenda disse: não, o Estadão não pode ter acesso. Não quis entregar a versão oficial, porque disse que geraria esforço administrativo desproporcional e também teria limitação operacional agravada pela severa restrição de força de trabalho. Nossa, que frases bonitas, não é? Mas eu vou traduzir para você caso você não tenha entendido. A mesma pasta que não autorizou bilhões em apostas não tem funcionários sobrando para para poder mandar o CPF em um PDF. Enquanto isso, nas ruas, eu digo aqui nas ruas, de verdade, a Operação Falsa Las Vegas está em toda. A Polícia Civil de São Paulo deflagrou a operação contra um esquema que teria movimentado 5,2 bilhões de reais, com suspeita de ligação direta a ninguém mais, ninguém menos do que o PCC, o primeiro comando da capital, uma das maiores facções e agora terroristas do mundo. Entre os alvos, uma casa de apostas credenciadas da Lotérgia e um set clandestino que oferecia tigrinho e modalidades específicas de quem? Do jogo do bicho. Isso que você ouviu, o jogo do bicho.
que todos sempre sabiam que existia, mas que sempre foi proibido. E agora está legalmente uma versão digital, patrocinada pelo crime organizado, aqueles que o presidente Lula não quer que sejam tratados como terroristas. A justiça autorizou o bloqueio de mais 5,2 bilhões em bens e sequestro de 76 imóveis. Durante as buscas, as autoridades apreenderam até mesmo um helicóptero. Isso mesmo, um helicóptero. Eles não estão brincando em serviço, né? O cara lavava dinheiro de bet e ainda andava de helicóptero. Tem gente que aposta para pagar conta de luz, mas o operador financeiro da facção andava de helicóptero. Gente, não estamos brincando com amadores. E não para por aí. Casas de apostas regularizadas entre as maiores do país firmaram parceria com ninguém mais, ninguém menos do que a Black Box, empresa apontada pela Polícia Federal como parte da infraestrutura financeira de um esquema que resultou na prisão de MC Rodo e também o MC Ryan SP, que são investigados por ligação com o PCC. A Black Box se apresentava como o maior hub de bets do Brasil. Ele pagava influenciadores, inclusive, que elogiavam o presidente Lula, além de cashback e conexão com organizações criminosas como um bônus não declarado. Ao mesmo tempo também, pelo menos ali mais 11 outras empresas integraram uma rede suspeita de lavagem de dinheiro com contratos que chegam a 522 bilhões de reais, firmados com prefeituras paulistas nesses últimos 4 anos. Ou seja, já está encrascado de todas as formas nas prefeituras. Dinheiro público municipal se misturando com o esquema de apostas e tráfico. A criatividade do crime organizado brasileiro merece, no mínimo, um MBA, né? Porque enquanto isso tudo está fazendo pessoas pagarem aí, por exemplo, taxas para poder comprar, ter internet na sua bairro e não poder ter com as outras operadoras, o presidente fala que isso não é terrorismo. No fim, a pergunta não é se houve conveniências. O que houve? A pergunta é quem finalmente vai saber quem são os culpados quando acabar o sigilo lá em 2126.